Olá, meus queridos. Hoje estaremos dando continuidade, né? Nós vimos operações, né, com os radicais e agora nós estaremos vendo racionalização, tá? Então, racionalização a gente vai sempre aplicar quando a gente encontrar no denominador uma raiz que não é exata, tá ok? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês e o modo como a gente deve fazer, tá bom? Para cada um. O primeiro exemplo que eu dou é o seguinte, é 3 sobre raiz de 2. Quer dizer que aqui no denominador apresenta uma raiz, tá? Que ela não é exata. E o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar essa fração por uma nova fração, que vem a partir de onde? Que vem a partir do nosso denominador. Então, esse denominador aqui, raiz de 2, ele vai subir e ele vai descer, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os numeradores e vamos multiplicar os denominadores. Isso nós aprendemos lá em operações com radicais, tá, galera? Então, 3 vezes raiz de 2 vai ficar 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 4. Em cima pode ficar 3 raiz de 2, não tem problema. E na raiz de 4 a gente extrai porque deu uma raiz exata, tá? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Como deixamos de ter raiz no denominador, a gente para. Se tivesse mais alguma coisa para a gente fazer aqui em cima, poderíamos fazer, mas que não é o caso, ok? Bom, agora veremos um segundo exemplo, tá? Eu vou colocar para vocês onde o índice do radical é maior que 2. Então, eu vou colocar aqui 6 sobre raiz cúbica de 2, tá? E é o mesmo processo. A gente deve fazer o quê? A gente deve multiplicar por uma nova fração, tá? Essa fração, esse denominador, ele vai subir e ele vai descer. Só que agora, ele ganha expoente aqui dentro, tá? Então, esse expoente vem a partir de onde? Daqui, da subtração do índice com o expoente. Esse expoente aqui, no caso do 2, é quem? É 1. Então, o que eu faço? 3 menos 1 vai ficar quanto? 2. Então, 2 aqui dentro e 2 aqui dentro. E aí, a gente começa a resolver normal, tá? Vamos fazer 6 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar 6 raiz cúbica de 4 sobre... E aqui é uma multiplicação de mesma base. Observem, aqui é a raiz cúbica de 2 elevado a 1 e aqui é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ah, professora, mas aqui é 1 e aqui é 2. Não tem problema. A gente está levando em consideração as bases e não os expoentes, ok? Então, vamos repetir a base e vamos somar os expoentes, como diz a regrinha da propriedade da potenciação, tá bom? Toda multiplicação de mesma base vai fazer o que com os expoentes? Vai somar, não é isso? Então, é válido para cá. 1 mais 2 vai ficar quanto? 3. Por que a gente faz isso, professora? Porque, se vocês observarem, aqui no denominador, o índice do radical e o expoente, eles têm que precisam estar iguais, tá? Por quê? Para a gente poder cortar, tá? Então, sempre que forem iguais, índice e expoente, a gente corta, tá ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 6 raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, quer dizer, deixei de ter raiz no denominador,
acabou a conta. Aqui, podemos deixar 6 raiz cúbica de 4. Ok, galera? Vamos para mais um exemplo. Bom, galera, agora eu tenho mais 2 exemplos, tá? Esses 2 exemplos que eu vou colocar aqui vai envolver adição e subtração nos denominadores, ok? Então, o primeiro que eu vou colocar aqui para vocês vai ser 5 sobre 3 mais raiz de 2, ok? Agora eu vou explicar para vocês como é o passo a passo. Bom, se tem raiz no denominador, né, eu preciso racionalizar. Então, vamos multiplicar por uma nova fração. Essa fração sempre vem a partir do meu denominador. Então, o denominador ele sempre sobe e ele desce. Só que, quando for adição, tá? Adição, o sinal vai estar sempre aqui no meio, tá? Sempre quando for adição, ele vai subir e ele vai descer com a operação inversa. Se for mais, vai ficar menos, ok? É igual, vamos lá. Então, 5 multiplica com 3 menos raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2, que multiplica com 3 menos raiz de 2. E agora, vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Vamos fazer 5 vezes 3 e 5 vezes menos raiz de 2. Então, 5 vezes 3 vai ficar quanto? 15. E 5 vezes menos raiz de 2, mais com menos, menos. E 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Sobre... Aqui de novo, propriedade distributiva. 3 vezes 3 vai ficar quanto? 9. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3, mais 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 4. Então, aqui, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, tá, galera? 15 menos 5 raiz de 2 sobre 9 menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, eles são números simétricos. O que são isso? São números que são iguais, né? Mas os seus sinais são diferentes. Então, a gente pode cortar. Menos, quem é a raiz de 4? 2. Quanto que deu? 15 menos 5 raiz de 2 sobre 9 menos 2, 7. Deixei de ter raiz no denominador, acabou a conta. Ok, meus queridos? Agora vamos para mais um exemplo quando for subtração no denominador. Então, eu vou colocar aqui raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Mesmo processo, tá, galera? Multiplico por uma nova fração. Essa nova fração vem a partir do nosso denominador, mas quando for subtração, vai subir e vai descer sendo adição. O processo será o mesmo. Raiz de 3 multiplica por 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3, que multiplica com 2 mais raiz de 3. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Tá bom, meus queridos? Então, raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. Sobre 2 vezes 2, 4. E 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Depois, menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes raiz de 3, menos raiz de 9. Vai ficar como? 2 raiz de 3 mais
Quem é a raiz de 9? 3. Sobre... Como que vai ficar aqui? 4. 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. Cortamos porque são simétricos. Repete o sinal de menos. Quem é a raiz de 9? 3. 4 menos 3 fica 1. Precisamos utilizar o 1 no denominador? Não. Qual é a resposta? O número sempre vem à frente da raiz, tá, galera? Então, vou colocar 3 mais 2 raiz de 3. Ok?